Olá, meus queridos, minhas queridas, amados de Deus, que o amor de Deus abrace vocês, que Deus seja com vocês, onde vocês forem, ali esteja a presença de Deus, a bondade de Deus em suas vidas, manifesta nas suas vidas. Que Deus abençoe essa semana que está se iniciando, que Deus seja com vocês, onde quer que vocês forem, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus esteja nas suas vidas, na sua casa, na sua família, sempre, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe grande e poderosamente. Mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo. Espero que você fique aí, assista até o final, deixa seu joinha. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para que você possa receber, né? Quando eu gravar algum vídeo aqui, você já fica sabendo aí. Tem um assim aqui, do ladinho, aqui embaixo, tá escrito assim, inscrever-se. É só clicar ali, você já está inscrito. Nos ajude se inscrevendo, compartilhando, divulgando, né? Quantas coisas más, né? Muitas vezes as pessoas divulgam fofoca e passa, né, coisas fake news. E esse vídeo aqui é sobre a palavra de Deus, né? Uma coisa boa que faz bem para as nossas almas, para a nossa vida. Então, que você possa divulgar não só o meu vídeo, o meu canal, mas o canal daqueles que estão levando a palavra de Deus, que você possa divulgar para mais pessoas tenham acesso, mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus, né, com vidas transformadas, abençoadas por Deus. E nesse dia eu quero falar com vocês uma palavra que está lá em Juízes 6, uma palavra, né, que está falando de Gideão, um homem, né, que achava que ele não era praticamente ninguém, pensava, né, que ele era o menor da sua família, a sua família já era menor, né? Mas Deus era com ele, Deus é com você, assim como foi com Gideão, Deus é com você, né? E nada pode anular a palavra de Deus, nada, o poder de Deus é grande, é maravilhoso, né? A bondade dele sempre se manifesta para nós. E nessa passagem diz que os midianitas, eles tinham invadido junto com amalequitas, tudo lá, o povo de Israel tinha cercado, e sempre eles vinham e estragavam as colheitas, catavam tudo deles, além de catar, eles destruíam, matavam os animais, então eles não conseguiam ter paz. Em 7 anos eles viveram nessa vida, né, que planta, tá bonita a plantação, vem os inimigos, colhe tudo, além de colher, destrói, mata, queima. Olha que coisa, né? E eles ali naquela situação, eles clamam a Deus e Deus ouve a oração dele. Muitas vezes você está aí numa situação, né, parecida como essa e tudo parece que não está dando certo. Você faz, não vê as coisas acontecerem. Você parece que tudo dá para trás, as coisas não acontecem. E você tem clamado a Deus, né? Como o povo de Deus, só que o povo de Deus, ele tinha se afastado de Deus. Ele estava praticando coisas anteriormente de ser invadido, coisas que Deus estava aborrecido com eles, pelas práticas más dele. E esse mal sobreveio sobre eles por causa do pecado dele, por causa daquelas coisas que eles estavam fazendo, que estava fazendo mal para eles, somente para eles, né? Porque era contrário àquilo que Deus já tinha estabelecido
para eles quando livrou lá do Egito. Deus deixou tudo certinho para eles seguirem. E eles começam a tomar caminhos errados e a consequência vem. Consequência do quê? Dos erros deles. Eles plantaram aquele mal e começaram a colher aquele todo o mal que veio para a vida deles. E ali está uma situação muito lastimável. Quando os midianitas vêm, o povo, eles fogem para as montanhas, eles vão se esconder, eles fizeram esconderijo. Então, quando eles vêem que aqueles inimigos vêm, ele se esconde, ele não vai enfrentar. Ele se esconde, deixa que eles façam todo o mal, que arrasem a cidade, mas eles vão se esconder na caverna, vão se esconder. Onde eles já prepararam os seus esconderijos, né? Eles vão se esconder. E muitas das vezes, você, eu, estamos assim. Estamos nos escondendo em vez de enfrentarmos as situações, os problemas que estão na nossa frente, no nosso caminho. A gente se esconde, eu não quero, não, faz vistas grossas, não vou orar não, tô cansada, ou deixa pra lá. Não, ou se esconde, assim, entra num processo de tristeza, de dó, eu não consigo. Não, você tem que enfrentar. O povo lá se escondia. E o povo de Midian vinha afrontar, destruir, fazer tanto mal para aquela cidade, para eles também. Imagine, você planta, deixa bonitinho lá seu trigo, sua cevada, e o inimigo vem e destrói tudo. Tanto trabalho, tanto cuidado para você ver os frutos e de repente os inimigos vinham. Mas tinha um homem chamado Gideão, que ele pegou a sua colheita e foi lá malhar trigo. Estava malhando trigo, mas ele estava malhando não no lugar que era próprio para isso. Ele estava no lagar, um lugar onde era amassado as uvas para fazer o vinho. Ele estava lá, né? Assim, pensando, né? A gente pode observar que ele estava num lugar improvável que os inimigos iam procurar ele. Se era a época da colheita do trigo, eles iriam procurar as pessoas lá onde iriam malhar o trigo, né? Onde ia fazer o processamento do trigo, e não nas uvas, porque devia não ser a hora da colheita da uva. E ele estava lá. Eu acho que ele pensou assim, esse ano eu não vou deixar os midianitas levar a minha colheita. Eu vou colher, e vou esconder. Quando eles vierem, né, ao meu alimento, o alimento da minha família vai estar protegido. E quando ele está naquele lá de trabalhar, de malhar o trigo, tudo, vem o anjo do Senhor e fala, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele já fala, mas como que o Senhor é comigo, se nosso povo está vivendo essa situação? Nos nossos antepassados contaram todas aquelas maravilhas que Deus fez, e como que Deus pode ser conosco? Ele tinha se esquecido. O que o povo dele tinha feito para chegar naquela situação, né? Que era consequência do pecado deles, das ações que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, o anjo ali fala para ele, vá e livre o seu povo. Vá e livre. E Gideão, né, a gente percebe que ele tem o temor, ele não quer ir, ele tem medo de ir, né? Fala assim, imagine, a Bíblia fala que o exército que estava contra eles já estavam acampados e eram numerosos, tantos e tantos, que era como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Não dava a contar porque era como se fossem as areias da praia. Então, como que você vai contar? É tão numeroso. Então, não tinha na capacidade de raciocínio nosso, não tinha como enfrentar o inimigo, né? Era só deixar, leva, pode levar, fazer o quê? E muitas vezes nós somos assim, né? As coisas acontecem na nossa vida, fala, deixa pra lá, é assim mesmo a vida. Não é assim a vida.
Deus é contigo, Deus é comigo e nós temos que expulsar o mal das nossas vidas, não aceitar roubo, não aceitar enfermidade, não aceitar que o mal venha sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Não é normal, não. Pode ser normal para quem não tem Deus, para quem não tem um pai que cuida dos seus, né? E ali os midianitas sempre deixavam, deixa passar, vamos se esconder, eles levam, nós vem e vamos. Não, Deus era com eles. E quando Gideão toma essa atitude, eu vou colher, vou malhar, vou pegar meu trigo, Deus viu ali um homem que seria capaz de livrar o povo de Israel. E ali o anjo fala com ele, dá as instruções, e ele fala assim, dá uma prova que é isso mesmo, deixa eu ir lá preparar uma comida, um caldo, uns pães, uma carne, e vou trazer para você, pode ir que eu te espero. E aí ele traz lá, daí o anjo fala, põe aí numa pedra. Ele põe lá numa pedra, despeja o caldo em cima daqueles alimentos, e o anjo toca com a ponta da sua vara, e ali o fogo, né, recebe o fogo ali, queima aquela comida lá, e é recebida como oferta ao Senhor. E o anjo desaparece. Daí Gideão já fala, agora eu vou morrer mesmo, agora, nossa, eu vi Deus e como que eu vou poder... Não, vem a voz de Deus, não, Gideão, não se preocupa, você não vai morrer não, vai dar certo aí. E daí Gideão ainda já viu um anjo, já viu ali que o anjo lá pôs a comida, ele pôs a comida, o fogo queimou, né? Ele teve a prova que era, Deus estava falando com ele. E ele fala assim, agora eu quero fazer mais uma prova aí, um sinal, eu vou pôr uma lã lá fora, lá num lugar, determinado lugar, e se a lã ficar bem molhada e o chão totalmente seco, eu vou saber que o Senhor vai comigo nessa batalha. Daí, vai lá no outro dia, tá igualzinho ele falou. Daí no outro dia, não fique bravo comigo, né? Em outras palavras, vamos fazer de novo. Agora, só a lã vai estar seca e o chão vai estar sequinho. E assim foi. Daí não tem por onde fugir, né? Faz 2 provas. Vê que Deus realmente é com ele. E ele chama o povo e vem muita gente. Daí Deus fala, muita gente, manda essa turma aí para casa. Fala assim, quem tá com medo, pode ir embora, não precisa ficar aí não. E Gideão faz isso, quem tá com medo, pessoal, vão embora, pode ir embora. E vai embora, fica só 10.000. E ainda Deus fala, é muito, Gideão, porque se vocês ganharem, vocês vão falar que foi o seu braço, a sua força, foram vocês. E eu quero mostrar que eu não preciso, né? Em outras palavras, que Deus não precisava de tudo aquilo lá. Porque o poder de Deus é tão grande que um homem só poderia derrotar todos aqueles exércitos. E o que acontece? Ele faz lá o teste das águas. Quem lamber e trazer a boca, a água e lamber e não se ajoelhar, são esses que você separa. E só fica 300 homens. Imagine, 300 por um exército que era igual uma nuvem de gafanhoto, não dava nem para se contar, numerar eles, né? Era meio suicídio. Mas Deus era com Gideão. Deus é com você. A situação do mundo pode parecer caótica, a sua vida pode parecer destruída, tudo ao seu redor pode parecer que não vai dar certo, essa pandemia, é isso, é aquilo, é falta de emprego, é os alimentos caros, é isso. Deus é contigo. Deus é contigo, né? Deus é capaz de multiplicar, Deus é capaz de fazer você a ter uma ideia brilhante aí, e alguma coisa nascer no seu coração e você fazer e desenvolver, mas Deus é contigo, cuida dos seus. Deus é contigo, Ele não te desamparou e jamais te desamparará. Ele é contigo. Imagine um exército contra 300 homens. E na sua vida aí muitas vezes mas é só eu, minha família. Deus é contigo, por isso você não precisa de um exército.
Você não precisa de uma multidão do seu lado. Você precisa da mão de Deus estendida para você, te favorecendo. Receba o favor de Deus. Não olhe para a situação, não olhe para a possibilidade. Olhe que Deus pode fazer através de você, na sua vida, da sua família. Não há coisas impossíveis para Deus. Né? Pode ver que está tudo aí na sua família um rebuliço, é briga, discórdia. Deus pode entrar nessa situação e mudar por completo, transformar água em vinho, transformar essa situação. Pensa, Gideão agora com 300 somente homens, ainda ele estava com medo. Deus fala para ele assim: Gideão, você está com medo? Vá lá, desce lá no acampamento dos midianitas e você vai ouvir que eles estão falando lá, vá lá, e ele leva uma pessoa com ele e vai os dois lá. E quando ele chega e fica quietinho lá escutando, lá na tenda, na barraca, eles estão conversando, 2 homens estão conversando. E ele está contando o sonho, esse homem, que ele teve. Ele teve um sonho que um pão de cevada rolou e bateu na barraca e virou a barraca de perna para o ar. Daí na mesma hora o outro homem fala: nossa, é Deus que é por Gideão e entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Entregou nossos exércitos na mão de Gideão. Gideão ouve aquilo. Ele se alegra e adora o Senhor. Adora o Senhor e vai para a guerra, sabendo agora: eu tenho um Deus que está comigo. Você não sabe que Deus é com você, querido? Sim. Deus é contigo nessa situação. Não fique aí frustrado, parado, desanimado. Se encha da palavra de Deus, da palavra de Deus. Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado, quando ele estava lá no jejum de 40 dias e 40 noites, o diabo veio, né, ali tentar Jesus. Todos nós somos tentados, mas o que ele usou? Ele não usou, Jesus não usou argumento. Quando Satanás falou: transforma essas pedras aí que está aí em pão, porque ele sabia que Jesus estava faminto. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Imagine, muitas vezes você está gastando a sua saliva, os seus argumentos para falar suas palavras. As suas palavras não vão resolver a sua situação, mas a palavra de Deus vai resolver a sua situação. Quando vier os pensamentos de derrota, de fracasso na sua mente, use a palavra de Deus. Não dê crédito para o que você está vendo, não ande por vista, mas ande segundo a palavra de Deus. O que Deus diz respeito a essa situação? O que Deus diz? A situação ali do povo de Israel era um fracasso. Mas Gideão se guiou, porque Deus tinha dito para ele: vai que você vai vencer. E você tem essa palavra, que você é mais que vencedor. Você tem a palavra de Deus, que Ele está contigo todos os dias. Você tem a palavra, que está escrito na palavra de Deus, que não há coisas difíceis nem impossíveis para Deus. Como que o seu problema não tem solução? Como? Você tem a palavra de Deus. Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus para você vencer essa luta que você está passando, essa dificuldade. Será que Deus não pode resolver essa situação sua? Claro que pode, mas muitas vezes você está usando uma estratégia errada. De ficar achando que não vai dar certo, de acreditar que seu problema é grande, mas não é grande, porque ele não é maior que o seu Deus, com o meu Deus. Quem é maior que o nosso Deus? Não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há.
A palavra de Deus fala que os ouvidos dele não está gravado que não possa escutar o seu clamor. Não está gravado, não está. Não está fachado, não está tampado. A mão dele não está encolhida, mas está estendida para você. Falta posicionamento. Gideão se posicionou, enquanto ele estava lá paradinho, não, uma hora cresceu a fé dele quando ele ouviu falar, né, lá, os dois homens conversando lá, falando que Deus entregou na mão de Israel, na mão de Gideão, os midianitas. Ele fala, agora eu vou, e foi. E o Espírito de Deus se apossou de Gideão. Espírito de Deus, é isso que você precisa. Que o Espírito de Deus se aposse da sua vida. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te guiar no caminho, na verdade, onde você precisa ir, que decisões você precisa tomar. Não olhe para o problema. Se Gideão fosse ficar olhando para aquela multidão que estava lá contra eles, ele não tinha ido a lugar algum. Ele tinha, mesmo que Deus tinha falado, ele podia falar, não, é melhor eu ficar aqui quieto. Não, ele se apegou ao que Deus tinha dito e foi realizar o que Deus tinha colocado nas suas mãos. Daí Gideão fala assim, ó, Deus nos entregou os medianitas nas nossas mãos e Deus te entregou a autoridade de você vencer este mal na sua vida. E Gideão pega, separa em 3 grupos, então 100, e eles usam lá as vasilhas de barro, tocha e trombeta, e Gideão fala, tudo que eu fizer, vocês ficam de olho aí, vão fazer. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer. E vocês vão gritar, pelo Senhor, e por Gideão, pela espada de Gideão. E lá eles dão um brado, quebra aquelas vasilhas e gritam, pelo Senhor e pela espada de Gideão. Os midianitas, ao escutar aquele barulho, né, que foi tremendo, porque tinha o poder de Deus, eles se levantam e um começa a matar o outro, porque naquela escuridão não vê, acha que é o inimigo, porque todos se assustaram, e de repente pulam e um começa a matar e se matar um ao outro, e de repente o que fugir, o Gideão vai atrás, chama mais pessoas para ir atrás, Deus dá a vitória para ele. Daí quando acaba toda aquela guerra, né? Aconteceu várias coisas que eu não quero me ater a essas, mas quando acaba todo, o povo fala assim, Gideão, seja o nosso governador, você, seus filhos, seus netos, seja o nosso governador. Sabe o que ele responde, querido? Não. O Senhor será o nosso governador. Oh Deus, aquele que governa as nossas vidas, aquele que dirige, aquele que dá a direção, aquele que dá o posicionamento do qual nós devemos estar. Gideão podia falar, não, é agora a minha hora de ser um grande. Não, ele reconheceu que veio do Senhor. Então só o Senhor poderia governar aquela nação, a vida dele, de todos. E muitas vezes você deixa a sua vida ser governada pelos seus pensamentos, por palavra de pessoas que vêm, ou noticiário eu nem assisto mais. Por quê? Só fala coisas ruins, só traz. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim, não noticiário. O que Deus tem para você é grande, não é pequeno. Para de ficar ouvindo as más notícias no noticiário do seu vizinho, ou sei lá, do seu amigo, seja o que for. Escute as notícias que vêm do céu, através da palavra de Deus. Não se atenha a ouvir as más notícias. Se atenha a saber quem está do seu lado. É o poderoso na guerra. É aquele que não tem derrota, ele não conhece derrota. É vitória, 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 vitória.
Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. E muitas vezes você fica olhando para a situação e ouvindo as conversas e você realmente começa a falar, né? Eu acho que mesmo não vai dar certo, acho que é disso para pior. Que disso para pior? Que Deus que você serve! Que Deus que você serve! A palavra de Deus fala que a gente sendo mal, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Agora imagine Deus, que é bom, que é o único bom. Ele não saberá dar coisas boas para você. Você acha? Nós gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos, muitas vezes não damos mais porque a gente não tem condição. Agora Deus é dono de tudo, é dono da paz, da saúde, da vida e vida com abundância. Ele não vai te dar. Você vai ficar se guiando pelo que está à sua frente. Você vai ficar se guiando por palavras. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Se dirija pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quantos de nós perde noite sem dormir? Sabe por quê? Porque quando a gente deita, em vez de repousar a nossa cabeça e confiar em Deus, a gente começa a pensar. Ai, tem a dívida do cartão. Ai, tem a dívida do aluguel. Ai, tem a água. E tem a luz. Ai, tem isso e tem aquilo. Ai, e começa a pensar. Você vai fazer alguma coisa durante a noite? Eu falo pro meu marido, tem vezes que ele fica lá e pensa pra cá. Eu falo, o que você está fazendo aí? Ah, tô pensando. Então eu falo, viu, você vai conseguir resolver agora durante a noite? Se você vai resolver, tudo bem. Se não, deita, dorme. Você não vai resolver. É isso. Quantas noites a gente perde de sono, as pessoas perdem de sono, porque fica lá maquinando uma coisa que elas não conseguem fazer. Que naquele momento o comércio está fechado, os bancos estão fechados, né? E perde noite de sono. Pense. Pensando, e maquinando. Daí o sono vai embora mesmo. Daí a insônia vem, daí acorda com a cara amassada, daí tem que trabalhar no outro dia, vai de mau humor. Ou se não tem que trabalhar, fica de mau humor. Daí não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o marido não tem paciência com a esposa. Por quê? Porque deu legalidade para aqueles pensamentos. Para aqueles pensamentos. Você acha que vem de noite para quê? Para que vem na sua mente? Por que você acha que vem? Para te tirar a paz, para te tirar o sono, para roubar a sua noite de sono. Porque a Bíblia fala, em paz eu me deito e logo pego no sono. Você não deita em paz, então não pega no sono. Daí fica aquele conflito. Daí começa já a ficar mal-humorado depois que para de pensar, porque não consegue dormir. Eu tô com sono, sem insônia, isso e aquilo. Mas quem que começou lá? Você tem a chave para desligar. Sabe como que tem? Eu, assim, quando começava, por isso que eu falo pro meu marido, durma e descanse, porque quando começava a vir esses pensamentos, eu também fazia isso. Ficava a noite inteira remoendo. Ai, meu Deus, como que vai fazer? Ai, isso aqui. Nunca resolveu pensar. Daí, de umas horas, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Quando vir esses pensamentos, eu vou orar. Eu começava a fazer isso. Eu orava e reorava, acabava o assunto, começava a orar tudo de novo, e 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 orar tudo de novo. Quando via, tinha dormido e acordado feliz. Né? Não dá legalidade para esses pensamentos. Não dê legalidade para Satanás minar as suas forças, a sua esperança. Porque você acha que o pensamento vem de quem? Se o dia inteiro passa legal, chega de noite, parece que vem uma enxurrada na sua cabeça de pensamentos. Essa noite eu fui deitar, estava com tanto sono, daí fui conversar com meu marido e ele, você vai falar o que amanhã? Vai pregar? Vai gravar? Eu falei, acho que eu não vou. Sabe por quê? Eu tinha pensado em falar de Gideão, mas eu acho que não é isso não. Não vou. Daí ele já começou a roncar do meu lado.
E eu comecei a meditar na palavra de Deus. E medito, e Deus começou a me dar palavra. E até dormindo, eu acordava, tava a história de Gideão e eu pregando a história de Gideão. Eu falei, não, amanhã eu vou fazer o que Deus tem para mim. Aprenda, por favor, a usar a sua mente com sabedoria, a deixar a sua mente ser guiada pela palavra de Deus. Quando esses pensamentos vierem, né, você for deitar, comece a orar. Né? Tem pessoa que fala, aí eu começo a orar e já durmo. Parece que é uma coisa que não deixa eu orar. É o inimigo. Né? É o inimigo. Então, quando os pensamentos vierem ao seu coração, à sua mente, seja o que for, comece a orar e ore, 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 ore. Você não vai perder sua noite de sono. Você vai estar em comunhão com o Pai. Você vai estar falando para aquele que pode resolver. Tenha atitude de mudar os seus pensamentos. Não aceitar qualquer coisa. Muitas vezes, muitas coisas que a gente carrega ao longo da nossa vida são coisas que a gente deu legalidade, ouvimos e guardamos nosso coração e passamos uma vida remoendo, uma vida trazendo e coisa e não se liberta. Traga a sua vida, aos seus pensamentos, a palavra de Deus. Vença as tentações com a palavra de Deus. Jesus já deixou o exemplo a ser seguido. Quando ele foi tentado, o que ele usou? A palavra, não usou argumento. Não quis usar o argumento dele humano, que ali ele estava com um homem. Mas ele usou a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, que ela vai ser força para a sua vida. Ela vai ser um impulso que você precisa para vencer, para sair dessa. Se ocupe a ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você olha ali, as notícias, fome, não sei o quê. Lembre-se que a palavra de Deus fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala isso quando vê esses pensamentos, as pessoas que só trazem má notícia, é isso, é desgraça, o mundo mesmo, não sei o quê. Lembre-se o que a palavra de Deus diz. Fale, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória por Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades. É isso que você deve falar. É porque está isso. Fala, meu Deus vai suprir, porque está escrito. Tem a palavra dele. Ele é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, que ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. O mundo está conturbado, mas eu tenho um Deus que já deu ordem ao meu respeito para me guardar, para me livrar em todos os meus caminhos. Ainda me segura para que eu não tropece. Manda os anjos dele me segurar para que eu não tropece em nenhuma pedra. Olha que lindo! Você ouve conversas fiadas de pessoas que não têm realmente Deus em sua vida, que nem deveria ser o exemplo para você ser seguido. Desligue esses jornais que você tem assistido. Desligue. Ligue-se na palavra de Deus. Tire esse tempo que você perdia, porque é perdido, em assistir no jornal, para ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Tire esse tempo, se você fala assim, mas de noite é ruim para eu enxergar. Tire esse tempo então para colocar uma mensagem lá no YouTube. Tem tantas pregações para você ouvir da palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus, não das más notícias. Eu posso indicar para vocês a Creu, a Bispa Creu é uma bênção. A Joyce Meyer é uma bênção. E tantos outros que você pode assistir, em vez de ficar assistindo essas má notícias. Depois você vai dormir, você já fica pensando, nossa, o vírus está voltando, e não sei o que, o arroz está caro, o feijão. Quem que te sustenta? Quem que te sustenta? Deus, o dono da prata, do ouro. Jesus veio a esse mundo e realizou tudo por nós. Ele venceu o mundo.
o mundo já está vencido. Para que a gente pudesse já ser vitorioso antes mesmo de enfrentar dificuldades. Pensa, Gideão venceu 300 homens, um exército numerosos. Isso mostra que a sua força não está em você. A sua força não está no governo, não está nos amigos, não está no prefeito, no vereador. A sua força está em Deus. A sua força está na palavra de Deus. A sua força deve ser somente Deus. A sua confiança deve estar firmada na palavra de Deus. Deus tem o verdadeiro compromisso em cumprir a palavra deles. Você pode ver que quando os políticos prometem tanta coisa e no fim não faz nada. Quanto ao longo? 10, 20, você sempre vê. Não é nada. Mas Deus, a palavra de Deus, você pode confiar. Porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, passa tudo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não pode voltar para Deus sem antes cumprir o fim do que ela foi destinada. Se ela veio para fazer tal coisa, enquanto ela não cumprir, ela não volta para Deus. Pense agora, quanta palavra tem para você agarrar e falar, eu vou vencer. Porque a palavra de Deus garante, não que você já sou mais que vencedor. A palavra de Deus garante que eu tudo posso. Porque eu tenho aquele que me fortalece. Eu tenho aquele que é a minha força. Eu tenho o meu escudo, que vai à frente para me proteger. Glória a Deus. Daí você fica preocupado aí? Não fica preocupado não. O povo de Israel, quando clamou a Deus, Deus ouviu. Eles estavam no pecado? Tinham feito coisas erradas, e feito imagens que Deus tinha falado que não era para adorar, e eles fizeram tudo que era errado. Mas a hora que eles se voltaram para Deus, pediram o socorro de Deus, Deus se levantou, mesmo no erro deles, e veio e favoreceu eles. E eu achei tão lindo, quando eu vi Gideão falar, não, eu não vou ser o governador seus, não, de vocês. Deus será o nosso governador. Queira Deus como governador da sua vida, aquele que governa, aquele que dirige. Não queira homens. Queira Deus como seu governador. Seguir pela palavra de Deus. Seguir pelo que Deus tem para você, não pelo que as notícias dizem. Deus é o nosso governador, que governa nossas vidas, que cuida de nós, que não deixa nenhum mal nos acontecer, que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Glória a Deus. Se você tem um governador tão maravilhoso desse, não tema nada. Não tema essa situação da sua casa, da sua família. Não tema. Creia que aquele que governa mudará essa situação. Mudará. Casamento destruído, Deus mudará. Situação financeira, desemprego, Deus mudará essa sua situação de maneira linda e maravilhosa. Deus quer governar a sua vida. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará por você. Tudo. Coisas pequenas, coisas grandes. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor para tudo. Para tudo, pelas pequenininhas coisas, de ser dona de casa, ser mãe, tudo eu preciso do Senhor. Quem não precisa de Deus? Não existe. Eu preciso do Senhor Jesus. Você precisa. Deixa Deus governar a sua vida. Para de querer tomar as rédeas da sua vida.
Para de ficar andando por vista, pelo que você está vendo aí na sua casa, na sua família, na sua cidade. Seguir pela palavra de Deus. Deus tem muito para fazer por mim, por você. Deus tem muito. Quem poderia vencer um exército numeroso que não dava para contar? Devia falar assim, então tem que chamar um monte de exército também para vir. Não, eles precisavam ter Deus à frente. Que daí 300 homens eram suficientes, né? Porque se fosse um exército numeroso, ele ia falar assim, foi o nosso braço, foi a nossa força. Mas só 300 homens, eles tiveram que falar, foi Deus que fez, não foi o nosso braço nem a nossa espada. Que você se encha cada dia da palavra de Deus. Que você se encha do nosso governador, que é Deus, que governa tudo. Não deixe se guiar pelos seus próprios pensamentos. Não, aquilo que dizem, aquilo que falam, não interessa. Olha, Isaac, ele foi numa terra inóspita, uma terra que não tinha condição, ninguém plantava lá. Era para falar assim, essa aí não dá nada. Ele quis descer para o Egito, Deus falou, não, Isaac, fica aí. Por quê? Esse Egito era bem favorecido, ele ia poder saber, mas ele tinha Deus. Então ele não precisava estar aqui ou ali, ele precisava de Deus. E ele tinha Deus, você tem Deus. Então não importa a cidade que você está, o emprego que você está, você fala, meu emprego é isso e aquilo. Não importa, você tem que ter Deus. Que Deus te faz prosperar aí mesmo onde você está. Imagine, Isaac numa terra que não tinha, né, como ser grande. E onde Isaac plantava, onde Isaac semeava, ele colhia 100 por um. Plantava uma sementinha e colhia 100. Pense, numa terra sem possibilidades, sem condições. Mas ele tinha aquele que não precisa de condições, porque ele é a condição favorável. Ele é o todo eu sou. Ele só precisava de ter Deus. E ali ele ficou e enriqueceu. Então eu digo para você, você não precisa mudar de emprego. Você não precisa arranjar outro marido para você ser feliz. Você precisa ter Deus governando a sua vida. Pense, tem pessoas que falam, começa a ver aí, aquele homem lindo lá no Facebook, esses artistas e não sei o quê, se eu tivesse um desse. Você não ia ser feliz se você tivesse um desse e não tivesse Deus. Você precisa de Deus na sua vida, não é de homem. Você precisa de Deus dirigindo o seu casamento. Se Deus pôs esse homem no seu caminho, é Ele que você deve ser fiel e honrar a Deus. Deus deu esse emprego para você, seja fiel a Deus. Deixe Deus governar a sua vida, você não precisa ser o chefe, você não precisa ser o líder, você precisa ser o que Deus quer e ter Deus como governador da sua vida. Deus sendo governador da sua vida, pode ser um emprego que não fala assim, esse emprego fica aí, não dá em nada, para você vai dar certo. Meu marido não é o que eu gostaria, mas Deus muda as situações. Que a família é a instituição de Deus. Você acha que Deus quer que você separe, fique brigado? Quantas vezes, né? As pessoas vão dormir brigado com o marido, não quer nem que o marido encoste, quer que fique bem longe lá na cama. Deus, Ele não quer isso. Ele quer que você entregue tudo para Ele. Ele quer que você deixe Ele governar a sua vida, o seu sentimento, as suas emoções. Ele quer que você saiba que Ele está com você. Mesmo quando parece que Ele não está. Ele está. Ele está. Porque Ele deu a palavra que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Ele não pode negar a palavra dele, que Ele está negando a si mesmo. Então Ele está. Você muitas vezes
não tem visto que Deus é com você, mas Ele é com você. Olha, não olhe para a situação, né? Gideão, né? Poderia olhar e não falar em nada. Quantos têm Deus, né? Tem Deus, mas ficam na mesma, não sai daquilo. Por quê? Porque ficam se guiando por vista. O exército era numeroso? Era numeroso. Mas Deus tinha dado a palavra para Gideão, que ia entregar aqueles inimigos na mão de Gideão. E Deus entregou. Você tem a palavra de Deus. Pega a Bíblia Sagrada, quantas palavras tem lá para você meditar? E quando os pensamentos vierem na sua cabeça, você usá-la. Vencer as tentações, vencer os desafios com a palavra de Deus. Então se encha de Deus. Não fique se enchendo de coisas que não vai te levar a nada. De pensamentos que só vai trazer mais derrota para você. Se encha de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Você vai ver. Você vai falar assim, nossa, como eu fui tola, fiquei olhando a situação. Se eu tivesse olhado para Deus antes, eu já tinha conquistado o que eu tanto almejava. Olhe para o autor e consumador da vossa fé e seja bem-sucedido. Olhe somente para Deus, não olhe para o exército aí, não olhe para a dificuldade, não olhe para nada, olhe para Deus somente e creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele vai recompensar você em todas as coisas da sua vida, mas ponha Deus em primeiro. Estou falando para você largar seus filhos por último, estou falando de pôr tudo Deus na sua frente, a palavra dele esteja transbordando na sua vida. O que é você tirar um minutinho do seu dia para ler um versículo, se você não consegue ler um capítulo? Um versículo. Meditar, né? Eu gosto de acordar, tem dia que não dá, né? O celular muitas vezes acorda descarregado, meu celular tá bem, né, bem estragadinho. E eu gosto de colocar lá no Cid Moreira, daí eu escuto Provérbios. Você já leu Provérbios? Leia Provérbios, cada dia são 31 capítulos, você lê um capítulo por dia. Se você não tem tempo aí para ler, que o seu dia é corrido, coloque aí o áudio do Cid Moreira e vai escutando aquela lá. Você vai ver quantas coisas você vai aprender. Quantas coisas. Depois que eu comecei a ler o Provérbios, eu não deixei mais. Acaba um mês, eu volto de novo para o primeiro capítulo. Depois acaba outro mês, eu volto de novo. E vou lendo, e vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. Faça isso, se encha de Deus. Não enche das palavras das pessoas do seu serviço. Não enche das palavras que se devia jogar fora. Se encha de Deus, da palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai dar uma virada de 360 graus. Deus é contigo. Não ande por vista, ande pela fé, seguir pela palavra de Deus, que Ele é o teu socorro. Bem presente nessa angústia que você está passando. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos afirma que o Senhor é o nosso socorro bem presente, não é um socorro ausente. Nós clamamos socorro por todos esses que estão sofrendo, com desemprego, com problemas nos relacionamentos, com problemas, Senhor, com os filhos. Ó Pai, Tu és o socorro bem presente. Ó socorro bem presente, se faz presente com socorro. Socorre, tira esses moços das drogas, dos vícios. Tira esse homem do vício do álcool, Senhor, que tem sido uma destruição para essa família, tem sido a tristeza da esposa e dos filhos. Tira, Senhor, porque quem pode libertar é o Senhor, porque se o Senhor libertar verdadeiramente esse homem, essa mulher pode ser livre. Liberta, Senhor, das drogas, do álcool. Liberta, Senhor Jesus, dos maus pensamentos. Senhor,
Toma a causa dessa pessoa nas suas mãos. Seu governador nosso, Senhor. Seu nosso governador. Gerencia a nossa vida, guia, toma conta. Porque nós não conseguimos tomar conta de nós mesmos. Nós necessitamos do Senhor para governar as nossas vidas, Senhor. Como Gideão falou, Senhor, pro Senhor, que o Senhor seria o governador. E nós te clamamos, Senhor, ser o nosso governador. Seja o nosso governador, Pai querido. Governa todas as áreas da nossa vida. Supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Ó, Senhor.